Boa noite, pessoal. Quinta-feira, 19 horas. Tô de volta aqui com vocês. Mais um episódio do Jurídico Diz Que Pode. E hoje estou acompanhando com as minhas coleguinhas, doutora Lai, doutora Cláudia, e temos um convidado especial. Pessoal, você tá afim de mexer no seu apartamento, tá meio caidaço, quer dar um up nele, melhorar a imagem, valorizar ele um pouquinho mais, ou acabou de pegar a chave daquele empreendimento novo, vai botar aquele piso. Esse é o episódio que você não pode perder. E já que você não pode perder, você já se inscreveu no nosso canal? Não? Não se inscreve agora. Assiste, no final do episódio, eu vou lembrar vocês mais uma vez, aí você pega e se inscreve. E só para deixar marcado para vocês, aqui na descrição do episódio, você vai encontrar os links da nossa landing page, Instagram, LinkedIn, TikTok. E além disso, sabe seu smartphone? Sabe quando você faz seu Cooper? Você está andando com seu carro? Temos também as plataformas de áudio. Você pode levar o Jurídico Diz Que Pode para onde você quiser, inclusive no elevador. Pessoal, qual plataforma que a gente está? É aquela que está instalada no seu smartphone. Seja Deezer, Spotify, Amazon, Google, Apple. Pessoal, acho que estão umas 13 links ali para vocês escolherem. Fechou? Bora lá. Outra coisa, já apresentando, doutora Lai, dá boa noite para o nosso pessoal, a mesa dos internautas. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui novamente com todos vocês. Fique atento, porque esse episódio vai ser épico. Doutora Cláudia. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, dividindo essa mesa com experts. E com certeza, como a doutora Alaine falou, vai ser um episódio épico, com muita informação. Fica aqui com a gente, vocês não vão se arrepender. Enquanto eu vou tomar meu chazinho, que a mãe da Soraya fez com todo carinho para nós e está fazendo desde o início do nosso podcast, muito obrigado. Roberto, se apresente, dá um oi para a mesa e um oi para os nossos internautas. Bom, primeiramente, boa noite a todos aí. Obrigado aí por nos estar assistindo e obrigado à mesa pelo convite. Obrigado, doutores. É um imenso prazer estar aqui com vocês. De verdade, eu admiro muito o canal de vocês, de informação, Jurídico Diz Que Pode. É muito importante o meu trabalho. Meu escritório, eu sou pós-graduado, eu sou engenheiro civil, eu sou pós-graduado em laudos e perícias, né? Quando se fala perícia, eu já estou falando do lado jurídico, né? E, então, para mim, é muito importante assistir vocês, o canal de vocês. É importante a todos que estão assistindo. É muito importante seguir nos canais, saber de assuntos que vão ajudar muito, não só o síndico, como os condôminos também, pessoas que moram em condomínio, ou se conhecer alguém que mora em condomínio, vai ter informações riquíssimas que vão ajudar em diversas situações, né? Não só na assessoria jurídica, com os convidados que eu tenho o prazer hoje de participar aqui e compartilhar um pouco de conhecimento aí para trazer tranquilidade para todos, né? É isso aí. Beleza. Roberto, fala o seguinte, a maioria do pessoal que está acostumado a morar na sua casa, interior, sobradinho, vai fazer uma reforma, chama o primo, chama o cunhado, vamos encher uma laje, vamos trocar as coisas, vou botar a churrasqueira, tá tudo certo, prefeitura não tá nem vendo. Não. Aí esse cidadão que passou 2, 3 gerações fazendo isso com os primos, muda para um condomínio, para um apartamento. Agora me fala, o que você olha a partir do momento quando a pessoa ainda teve a inteligência de chamar o engenheiro e não chamou o cunhado para ajudar, mas já começou certo que chamou o engenheiro. Qual que é a primeira coisa que você costuma olhar para falar para ele, antes de você botar teus sonhos em práticas, quais são os limites dos seus sonhos? Exatamente. Nossa, muito, muito legal o que você acabou de falar. Isso acontece bastante, gente, porque às vezes a pessoa, com o passar do tempo, tem um sonho de ter uma casa grande. Até para entrar exatamente como você fez essa abertura, né? E aí você vai, cresce a sua família, tem 3 filhos, aí você monta uma casa com 3 quartos, aí os filhos casam e sobra para você aquela mansão, e aí você fala, olha, a esposa olha para o marido ou o marido para a esposa e fala,
vamos morar em um apartamento. Isso aqui ficou grande demais para nós. E aí vai para o apartamento. Isso acontece muito, né? E com isso, acontece também as pessoas não ter esse costume de morar numa comunidade onde tem regras, onde tem lei, onde é diferente. Não que a casa não tenha regra e tenha lei. Só que quando você faz em uma casa, a probabilidade de alguém te exigir alguma coisa é pequena. Né? Mas ela existe. Existe a lei também que deveria ser cumprida. Mas enfim, aí já não é o meu caso, é o caso da lei. Tá olhando para esse lado. Né? Exatamente, doutora, exatamente. Aí já seria a fiscalização. E o que eu indico, de verdade, primeira coisa é procurar a administração. Primeira coisa. Inclusive na norma, fala isso. Eu vou falar um pouco mais depois quando eu chegar nessa parte que está aqui na mesa. Tem um dossiê aqui. Tem lição de casa. Eu vou falar um pouco mais, mas a primeira que eu indico é procurar a administração do condomínio, porque ali ele vai te orientar, né? Ou deveria te orientar por onde começar. Né? É o passo a passo. É o passo a passo, exatamente, doutora, é o passo a passo. Que fora aquele negócio também, que às vezes quem tá acostumado com casa, sim, conversa, vê medida de areia, terra, bloco, tudo mais, chega, joga tudo na garagem, deixa em cima da calçada, isso, joga o carro pra rua e tá tudo certo. Isso. No condomínio não tem isso. Não. Tem um planejamento para esse tipo de coisa, onde que vai ser estocado, pode Isso. levar tudo lá para o apartamento, pode deixar tudo no cantinho, o que você orienta para fazer? Nossa, uma pergunta mega importante. Vai além da norma 16280, né? Isso aí já mas vem é a importante, prática, né? nossa, mas é muito É importante. uma consultoria. Eu tenho até um exemplo para isso e vou encaixar dentro do que você está me falando de um problema que aconteceu em um cliente que eu atendia. Na pandemia, eu fui chamado para cuidar de um condomínio que as pessoas não estavam querendo muito se comunicar, claro, devido à lei e tal, né? Quando começaram a ter uma certa flexibilidade, me contrataram para fazer parte do conselho do condomínio, me contratando como o escritório que aprovasse as reformas e recebesse as documentações. E quem não conseguisse contratar alguém, poderia contratar o meu escritório para fazer o laudo de reforma. E aí, eu fui estacionar o meu carro e eu fiz uma pergunta aleatória. Falei, gente, quando o caminhão vem descarregar o material aqui, vamos supor, eu vou só reformar o meu banheiro. Qualquer pessoa que está nos assistindo agora, não precisa nem perguntar para mim. Olha para o seu banheiro. No máximo, se ele for um banheiro grande, ele vai ter 5 metros quadrados de piso. Normalmente é pequenininho. Né? Os banheiros são pequenininhos e tal. Um ou outro que é um pouco maior, mas difícil. Apartamento, banheiro é pequeno. Então o piso é pouco piso. Mas alguém já parou para pensar que quando você vai na loja de material de construção, ele não vem entregar só o seu piso? Tem argamassa. Que mais? Junto, Que mais? cimento, Que mais? as peças. Que mais? Aí ele vem trazendo o seu, o dela e o meu. Significa, esse caminhão vai estar com uma carga muito maior que só o seu piso. Então, o que eu aconselho o síndico? Indicar onde esse caminhão pode estacionar. Por que eu estou falando isso? Porque onde eu estava estacionado nesse prédio, voltando como eu comecei esse assunto, tinha uma trinca embaixo dessa laje. Era uma laje. Aí eu falei, porque aqui é uma laje, o caminhão para aqui para descarregar. Falou, eu estou interditando, não pode colocar o caminhão de entrega aqui. Porque quando ele sai da loja, ele sai carregado com entrega de diversas pessoas igual você. Exatamente. É 5 metros seu, 5 metros do outro, 5 metros. Quando você vai olhar a nota fiscal, se você pegar todas as notas de entrega que ele está ali com 13 toneladas, 14 toneladas. E você estacionar num lugar que tem uma trinca? Aí ele quer. Tranquilo, Aí só isso. a portaria fala: pode colocar o caminhão aqui. Então, nossa, você tocou num assunto muito importante. Esse planejamento, inclusive, tem que ser feito. Não deixar o caminhão estacionar na calçada. Aí eu tô dando uma dica pro síndico. Avisar pra portaria. Não deixa o caminhão subir na calçada. O caminhão vai estourar. Porque na engenharia, quando você fez ali a entrada do seu condomínio, você não projetou para um caminhão de 14 toneladas ficar passando em cima da sua pedra Miracema. Ali é para passar os carros, não os caminhões, cheio de carga. Então é bom identificar e falar assim, olha, aqui a vaga para descarregar é essa daqui. Então para que você evite outras manutenções que vai cair no seu bolso também. Estou falando que vai ser beabá mesmo. Oh! Porque quem que pensa no caminhão que vai trazer a Exatamente. mercadoria que não é só sua? Exatamente. Não é?
ninguém pensa Exatamente. nisso, que vai Isso estacionar foi- num lugar que não pode. Isso foi uma dica de ouro, hein? Dica de milhões. Perfeito. Anota essa dica aí. Eu já tô Dica de anotando, milhões, hein? gente. Nós vamos fazer uma cartilha. Anota Mais uma aí. cartilha aqui. Verdade. Roberto, fala o seguinte. Agora indo para aquela parte onde a gente que é advogado tá cansado de ver que é amontoar aquela montoeira de papel, aquela coisa linda, maravilhosa. Agora tá tudo digitalizado, mas continua Há tendo pra gente. controvérsias. Eu sei que existe uma tal de ART, existe uma tal de RRT. Isso. Tem lugar correto para fazer os protocolos. Isso. Os papeizinhos. Isso. Dá aquele carimbaço. Exatamente. Bate um papinho com nós referente a isso. Ah, tem os lugares aí, né? Tem um pessoal vendendo na Praça da Sé, saiu uma matéria em uma das redes maiores que tem aí, que eu vou fazer propaganda, que eu vou fazer da nossa, não das outras redes, mas é uma rede grande, não preciso falar o nome, e mostrou que estavam vendendo esse documento de forma Indiscriminado. indiscriminada, não interessa para que é, pague lá seus R$200, ele te entrega esse papelzinho, só que os condomínios, principalmente os novos condomínios, eles adotam dentro do seu manual do proprietário e o manual do síndico a exigência da obediência de uma lei, que é uma norma da ABNT. Então, isso é normatizado. Então, não se pode mais apresentar só o papelzinho, não funciona assim. E aí, a norma mostrou o quão é importante e está evitando muitos problemas, não só para o condomínio, como para o próprio condômino. Para que, é lógico que vocês têm um escritório de advocacia, vocês querem os clientes, mas para evitar chegar, obedecendo já é um caminho. Pra gente chega o que não deu certo. Que né? não deu certo, Exatamente. exatamente. Então, tomar bastante cuidado com isso e em atendimento ao que precisa ser obedecido. Então, dentro desse contexto, a NBR é o documento, é a norma oficial que regulamenta Exatamente. as obras dentro dos condomínios, ou é só de apartamento, ou é de um condomínio de uma forma geral? Na verdade, é o condomínio de uma forma geral. Tá. Toda e qualquer reforma, né? Deve obedecer essa norma. Porque essa norma, ela mostra o passo a passo para uma reforma sem dor de cabeça. Você vai ter outras dor de cabeça voltada, às vezes, à mão de obra, ao material que não entregou, outras coisas. Mas na condução da sua reforma, ele indica você procurar ou uma empresa especializada ou uma mão de obra especializada dentro da obediência da lei, garantindo através de um documento, no final, esse documento é final. Eu sempre brinco com meus clientes, ele pergunta quanto custa RT? Eu falo, é gratuito. RT não custa nada, é de graça. Aliás, não se pode vender a RT, não pode vender, ela é gratuita. Na verdade, o que ele contrata é o serviço. E quem é o serviço? O serviço é a orientação, montar um plano de reforma como pede na norma, na 16.280 atualizada agora é a /20, era a /14, porque lá em 2014, quando ela foi fundada, em 2020 mudou algumas coisas dentro da norma, né? Então precisa obedecer à norma. Então é assim que funciona. Tá, e puxando o gancho, né, a respeito da questão da norma, da RT e tal, eu quero trazer uma situação que é um caso polêmico, que está na mídia, eu adoro polêmicas, né? O caso está na mídia, em todos os jornais possíveis. Só se fala por aí, disso. Só se fala disso. Que é aquele assunto que explodiu, né, com a influenciadora digital, a Dora Figueiredo, e a Doma Arquitetura. Sim. A princípio, o que se aparenta ali era uma reforma. Uhum. Precisa de tudo aquilo que está acontecendo? Ah, sim. Ou é só Como que elas midiático chegaram mesmo? nesse ponto? Sim, gente, eu assisti os vídeos, existia algumas brincadeiras, pessoas que não conhecem, defesas de time, né? Um estava defendendo o escritório de arquitetura, o outro estava defendendo a influenciadora, enfim. Eu estou aqui para explicar como deveria ser feito, e talvez até foi feito, mas como para chamar a atenção, né, virou uma briguinha e pegaram alguns pontos e deixaram aquilo mais polemizado, exatamente. O que acontece? Em nenhum momento ali, em todos os vídeos que eu assisti, todos os vídeos, eu não vi ninguém falando da norma 16.280, ninguém mesmo. Se alguém falou, eu peço até desculpa aqui se falou e eu não assisti, mas eu não vi ninguém falando. Mas vi uma fala de uma arquiteta, eu acho que é até uma das arquitetas principais do escritório, falando que se ela tivesse autorizado, a polêmica se deu por uma banheira que começaram a instalar, e essa banheira, o condomínio interditou a obra dizendo que não estava autorizado. Inclusive,
Parece que foi judicial o negócio. Eu digo Embargado. embargaram. E eu não me aprofundei tanto porque, como eu disse, os vídeos eles foram meio em polêmica, né? Porém, o que ocorre? Essa instalação foi embargada, só que ninguém apresentou um documento se isso foi avisado antes, se foi feito realmente um laudo de reforma, se foi feito realmente um plano de reforma, onde estava descrito o que iria fazer nessa reforma, o que estava autorizado ou não, assinado, todo mundo ciente, inclusive o condomínio certinho. Provavelmente, se o condomínio disse que não poderia instalar, porque não estava avisado para o condomínio. Então foi uma surpresa isso. Pode ser que foi uma surpresa. É aquele que a gente estava conversando antes, Isso. né? Ó, não vai ser nada, é uma mera reforma, não vai ser nada estrutural, quando chega a ter uma piscina lá em cima. Exatamente. O pode ou não pode utilizar essa piscina, aí eu volto ao assunto da arquiteta, e ela respondeu muito bem, e aí até pegando o gancho quando você citou sobre RRT e ART, até vou explicar. RRT, que é o Relatório de Responsabilidade Técnica, né? E o ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica, ART é engenheiros, RRT é arquiteto. O arquiteto, ele pode autorizar a reforma. Ele pode, sim. Ele pode gerar esse documento, tem essa competência. Porém, o que ele chama para outras competências são outros profissionais que não está, na verdade, no escopo dele, que seria, por exemplo, um cálculo estrutural. Ele precisa chamar um engenheiro. Aí o engenheiro vai fazer os cálculos, a avaliação. Se esse engenheiro achar assim, muito complexo aquela estrutura, ele vai chamar um engenheiro calculista, ele vai pedir os projetos, os cálculos estruturais, ele vai ver qual foi a concepção do prédio. Eu não sei se vocês têm conhecimento sobre bloco estrutural. Vocês já ouviram falar sobre bloco estrutural? Mas o conhecimento é seu. O bloco... A gente deixa para você ouvir dizer. O bloco estrutural, ele por si próprio, quase por completo, o próprio bloco, ele já é os seus pilares e vigas e tudo mais. A diferença é que em alguns pontos ele vai ter grout, ele vai ter agulhamento de aço, mas é um caso que você não pode começar a fazer cortes nas paredes, porque você pode impactar na estrutura. Logo que ele é estrutural, ele não pode mexer, porque ele é a estrutura, entendeu? Então, por isso que chama bloco estrutural, entendeu? Se nesse bloco estiver passando uma viga de ferro, assim, exatamente. Não posso fazer nada aqui, porque o que está sustentando aquela edificação. O próprio bloco. O bloco está aqui. Eu fiz um corte. Ó, entenda o seguinte, eu tô com o bloco assim, ó, pressionando um andar em cima do outro, estou no 10º andar. Tá. Aí eu vou e faço um corte aqui embaixo. O que vai acontecer? Colapsa. E por isso que eu não posso cortar. Então, aí tem gente, muitas pessoas podem estar nos assistindo e falar assim, mas ele está exagerando. Eu cortei o meu e não aconteceu nada. Parabéns. Que bom. Parabéns. Mas porque sua reza é forte. Poderia acontecer, Sim. como aconteceu em 2014. Começaram a abrir janela para o lado de um terreno que nem poderia existir janela, porque era do vizinho, e muitas construções têm janela com abertura para o vizinho e não pode. Inclusive em casas tem que ter um recuo, não pode ter a última parede virado para o vizinho e cortar uma janela, não pode. E, inclusive, não pode em alguns prédios exatamente por isso. O prédio caiu. Então, por falta de fiscalização, falta de conhecimento, né? Então, por isso que começou a ficar mais rigoroso, muito rigoroso. Tem que ser. Tem que ser, muito. Os prédios mais antigos me preocupam mais. Então, assim, aí eu volto de novo ao seu exemplo. Aquela pessoa que morava em uma casa, foi morar em um condomínio, por favor, vai se informar. Não vai na ideia do pedreiro amigo, não vai na ideia do amigo que estava tomando uma cerveja, eu fiz assim, deu certo. Isso. Lembre sempre o seu funcionário, as pessoas, você está no alto, porque ele pensa que o piso do apartamento ele está no térreo, e às vezes ele está no 15º andar. Então ele tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo para procurar o condomínio, porque existe a lei 16.280, existe a lei do condomínio também. Existe o bom senso, né? Exatamente, doutora. Muita gente não tem. Exatamente. E cada condomínio também tem as suas regras na sua particularidade. Então você primeiro tem que obedecer a lei, sim, mas primeiro você vai ler sobre as regras do condomínio. Aí dentro das regras do condomínio pode ter certeza que vai pedir para você obedecer essa lei. Aí você lê a lei. Vai se referir sempre à norma que é a maior. Não tem Inclusive, doutora, eu trouxe para vocês a norma
tá? Que é a norma 16.280 está em mãos. Excelente. E dentro dessa norma, existe já um passo a passo. É só fazer a leitura dentro dessa norma para o síndico, já está mostrando quais são as responsabilidades dele. Vai estar mostrando quais são as responsabilidades do condômino. E vai estar mostrando qual que é a responsabilidade inicial do condômino. E aí eu trago aqui também um outro documento, que eu acho super importante, inicial, que é esse daqui, doutora. Aqui eu vou mostrar para a doutora. Que é um documento inicial, que é um preenchimento com as informações iniciais para entregar para o síndico. E aí vai explicar para ele, olha, eu estou iniciando uma obra, eu contratei uma empresa especializada, aqui são os funcionários que vão entrar no condomínio, aqui é a data do começo da minha reforma, aqui é a data do término da minha reforma, e aí ele vai solicitar um laudo. Dentro desse laudo tem que estar descritos aonde ele vai colocar o material, aonde ele vai colocar o entulho. Tem que estar descrito isso. Cronograma, o cronograma, de o que ele vai começar, por onde ele vai começar, ele vai tirar o piso e colocar o piso, tá? Então tem que estar descrito lá, vai ter uma demolição, após a demolição vai ter a limpeza, se for um banheiro vai ter impermeabilização, depois ele vai esperar o tempo de cura, isso ele não precisa escrever, mas isso daí é tecnicamente uma orientação que o engenheiro e a arquiteta deve fazer, porque a partir do momento que ele quebra o piso, um detalhe, tá? Quando você compra um apartamento, a construtora, quando ela vai construir, ela tem que obedecer às normas também. Certo. Todo mundo é norma, gente. É chato, mas é assim. Não, mas esses detalhes que a gente quer. Esses detalhes que a gente quer. É isso, doutora. Então, o condomínio, quando ele vai fazer o banheiro, o que ele faz? Hoje, muitos das construtoras falam assim, aqui é a área molhada e aqui é a área molhável. Molhável. Que significa, eu não posso jogar água, eu posso passar um pano. O que acontece com essa informação? Parece boba, mas ela é muito importante. O óbvio porque precisa ser dito. exatamente. Na norma da área molhada, ele tem que subir essa impermeabilização a uma certa altura. E na molhável, é uma outra altura. Por qual razão? Como você vai passar só um pano molhado, você não vai jogar água, então ele não vai reforçar tanto aquela área de impermeabilização. Porém, ele criou uma camada de proteção ali. Vocês concordam comigo, de qualquer forma? Resistente à água. Para que a água não passe por ele. Você vai colocar a proteção mecânica, que nós chamamos, que é a cerâmica. Você vai rejuntar devidamente para não passar nem nada também, porque aí vai ficar bem protegido. Só que aí eu cheguei. Vê lá naquela casona lá que você falou no começo. Vamos lá, mas eu não gostei desse piso que é verde. Não gostei, eu quero azul. E vamos quebrar e vamos colocar azul. Chama o pedreiro vai quebrar a cerâmica. Inevitavelmente, quando ele quebrar a cerâmica, ele vai afetar a barreira de proteção da impermeabilização. Qual que é a obrigação dele? Fazer a demolição, fazer a impermeabilização novamente, para depois colocar todo o processo por cima novamente. Por quê? Lembrando novamente, estamos no 15º andar. E existe um apartamento lá embaixo que pode vir a contratar o jurídico por um vazamento que aconteceu no apartamento dele. E vai reclamar com o vizinho de cima. Exatamente. Dependendo do tipo de reforma, se a sua reforma for de uma forma muito grande, eu faço até uma outra indicação, que é um laudo de vizinhança. Nossa, um laudo de vizinhança, Roberto? Já é uma outra coisa. O que é esse laudo de vizinhança? Você vai até o apartamento de baixo, peça uma licença, explique que você vai fazer barulho em cima do apartamento dele e que você gostaria de vistoriar se tem alguma trinca, fissura, vazamento, rachadura, se tem alguma coisa. Você já arrumou um inimigo aí. Isso, continua. mas é importante. Porque vai começar a bagunça. Mas é importante, porque às vezes aquela pessoa, eu já escutei isso, olha, obrigado, viu, vocês fizeram esse documento, eu marquei até uma viagem e fui embora, porque eu não queria escutar barulho. Então, avisar também, você pode se tornar um amigo. Por avisar. Você pode se tornar um amigo, porque ele fala, pô, legal, me avisou, vou lá pra minha mãe, eu vou ficar na minha mãe, eu vou ficar no meu pai, eu vou ficar nos meus irmãos. Seria ideal, seria ideal. Tira o óculos cor-de-rosa, que não é isso que acontece. Mas tira foto se puder e cria um documento. Cria esse documento. Por qual razão? Vocês sabem?
porque eu vou começar uma obra lá, não vou? Aham. E aí vem o pedreiro desavisado, você tá trabalhando, ele vem com aquele martelete bendito que todo mundo gosta e provoca uma trinca no apartamento de baixo. De quem é a responsabilidade? De cima. De cima, Exatamente. E se aquela trinca já existia? De quem é a responsabilidade? do de baixo. De baixo. Então, por que é importante criar a prova antes? É uma vistoria prévia. Exatamente. Você vai mostrar que já existia e não foi provocado por sua obra. Então, são vários detalhes, entendeu? Que envolve uma reforma. Isso é muito interessante. É, E isso. ninguém faz. Não, ninguém. Só Aí tá depois as pessoas preocupado querem em fazer. provar, né? Exatamente. 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 Isso. Muito Então, importante. são muitos Dica detalhes. de ouro, hein, É, gente? Anota essa. Não, é o que eu ia perguntar Laudo- agora. Repete, Roberto. laudo de vistoria, cautelar. Do vizinho, você tinha falado outro? Laudo de Não. vizinhança. Laudo de vizinhança. É, hein? ou Anota vistoria essa. cautelar, porque você está fazendo vistoria cautelar dos problemas. É um negócio que eu ia Perfeito. perguntar pra E você. ajuda o seu jurídico quando você precisar. Com certeza. Exatamente. Por favor, colabora. Mas não é. Oxe, Eu tô cansada de ouvir, doutora, eu tenho razão. Isso aí já tava lá. É. Aí você Então vai ver, mas prova. que prova que você tem? Não tenho nada. Meu É. filho, eu não sou Deus, eu não faço milagre. É. Eu preciso de prova. Então, não faz Não é? milagre, não E a pessoa que está acusando, talvez também nem tinha percebido, sabia? Isso eu também fico até com dó, às vezes, em algumas discussões jurídicas, porque às vezes a pessoa não sabia. Só que como ele ouviu toda a movimentação, ele, olha lá, tem uma trinca. Ai, caramba, tá Aí tendo que uma ele vai reforma aqui. perceber. Aí que ele vai começar a falar, não, mas será? Aí entra o será. Aí o será entra a certeza, né? Isso. Porque ela vai falar será. Pergunta a opinião, alguém vai virar e vai falar, não, é certeza, com viu? certeza. É obra em cima, Não, é não certeza. Tem a dúvida. Aí vem os especialistas. Os especialistas aparecem. Exatamente. Pode falar. Prossiga. nesse tipo de situação, quando o síndico já recebeu uma denúncia de obra, Uhum. aquele pessoal, tipo assim, vai fazer aquele furinho para botar o rack, vai trocar só o vaso sanitário, só que ele extrapola. Qual que é o limite daquilo que não precisa do engenheiro e daquilo que ele pode fazer? Tá. Assim, é bem importante. Eu volto de novo para a norma. Exatamente. isso É bem mesmo. importante ler o anexo que existe na norma, tá? Anexo A? Existe um anexo A, onde mostra todas as questões que necessitam de empresas especializadas e empresa capacitada, tá? Empresa especializada é aquele pedreiro que você contratou. Só que quando você contratar ele, por trás dele, ele tem que ter um assistente técnico. E aí ele precisa na verdade, ele vai precisar de uma pessoa ele é capacitado, na verdade, e ele precisa de alguém especializado. Ele é capaz de fazer e o especializado vai capacitar ele, orientando como deve se fazer. E aí sim ele vai assinar por ele. Aí entra a RT. A RT nada mais é que a responsabilidade técnica daquilo que ele está capaz de fazer, capacitado a fazer, capacitado através de uma orientação. Então, isso são coisas estruturais. A lista não é muito grande para um apartamento que é estrutural. A troca de um piso, vou mexer em um ar-condicionado, coisas estruturais. Eu vou pintar. Aí vem uma dica de ouro, hein? Essa aqui é de ouro. Até as doutoras gostaram quando eu falei. Essa aqui é de ouro. Existe um termo de dispensa de RT. Dispensa de RT/RRT. Até vou deixar com vocês uma cópia. Nossa, gente. Que, na verdade, o que Que acontece? Por que essa dispensa de RT e RRT? Porque você vai pedir que o próprio condômino descreva de próprio punho, dizendo que é um pequeno reparo, dizendo que é uma pintura, dizendo que é... Por quê? Porque ele está oficializando que ele não vai mexer com nenhuma estrutura, que ele não vai quebrar o piso, que ele não vai quebrar uma parede que ele não deveria, ele não pegou orientação, ele não vai fazer um nicho no banheiro, por exemplo, na parede da fachada, que é proibido. Eu vou fazer um detalhe aqui, para as pessoas entenderem que a fachada está aqui, normalmente tem a janela do banheiro é virada para a fachada. Mas normalmente a mulher, ela insiste que ela quer o nicho exatamente embaixo da janela. Quando ela vai fazer, se ela pedir para fazer isso e ninguém vê, e ele furar a fachada, se eu tô no 15º andar, não tem uma escada que alcança lá. Concordam comigo? Sim. Por onde que eu vou ter que descer? Lá, pelo barrilete, por cima. Vou lá no último andar descer. Aí eu preciso de uma empresa especializada, com outras normas, entre elas a NR35, com toda a documentação. Já foge do que... Aí vai mexer com a fachada, vai mexer com tudo. Quanto você acha que custa isso no seu bolso? Porque você vai ter que pagar. Fortuna. Então, para evitar, quem for emitir esse documento precisa orientar. Gente, não toque naquela parede.
Aquela parede ali é a fachada. Essas paredes internas, se você furar aqui, vai sair na sua sala. É só ele ir lá na sala e resolver. Só que se ele furar ali e furar a fachada, ele não tem como ir lá fora resolver. Ele não passa nem pela janela e nem tem uma escada que alcança o 15º andar. E nem vão deixar. Então, vai provocar tudo isso, entendeu? E é interessante o que você falou aqui da NR, que parece um bicho de 7 cabeças. Mas não é. Mas eu estava lendo aqui. Sim. Gente, isso aqui é perfeito. Eu ia te perguntar justamente de um passo a passo, o que o morador, né, o condomínio precisa fazer. Se o síndico tiver isso em mãos, aliás, até aconselho que todo condomínio compre, né? Porque isso aqui é vendido. Ele né? é pago, é pago. Ele é pago. Isso. Porque aqui tem exatamente isso que eu ia perguntar para ele. Isso. O que tem que fazer antes do início da obra, durante a obra, após a obra. É muito bacana. Doutora, posso te mostrar melhor ainda? Claro. Tem um organograma aqui no final. Ó. Deixa eu ver. Olha que bacana. Será que a câmera E tá na pega? norma. Não sei se dá para ver direitinho. Gente, Resumindo, tá desenhado. tá desenhado, não tem erro, gente. É só ler. Não Tem dá até pra o organograma errar. como faculdade. Se não, interrompe. Se sim, segue. Se não, interrompe. Se sim, Perfeito. segue. E aí, na verdade, até o se não tá escrito como justificativa. Porque você pode justificar, por exemplo, ela pode falar assim para você: você já tem a planta das modificações? Um exemplo, você não tem todo o conhecimento da planta do seu apartamento. E aí você não vai ter a planta inicial para você fazer a alteração e mostrar para o condomínio. Por que isso também é importante para você, condomínio? Nós sabemos que cada vez a nossa memória está ficando difícil. Qual é a razão? Tá tudo muito fácil. Você consulta, Sim. então você não memoriza. Você fala, vou lá, consulta e descubro. Vamos lá. Eu fiz toda a reforma na minha cozinha, comprei aquele porcelanato lindo, nossa, junta seca, bonitinho, não tem nem rejunte. Olha, é o meu sonho. Chamei o pessoal dos armários. Vocês vão dar risada agora. Aí o armário pergunta para você onde eu posso furar e onde eu não posso furar. Eita, Você lembra? ferrou. E agora? Ninguém lembra. Chama o zelador. Não, mas aí, tem uma situação como essa, Sim. que quem atrapalhar é perfeito. Sim, sim. Quando eu mudei para o meu novo escritório, Sim. o prédio é antigo e tal. Isso. Aí chamamos. Cadê as plantas do edifício, né? Advogado, não é. A casa do ferreiro não é. De pau aqui não. Aí, beleza. Aí, doutora, não tem planta. Eu como não tem planta? Como que eu vou fazer a reforma? Não tem planta, é só chamar o zelador mais antigo, que ele sabe onde você pode furar e onde não. Eu falei, hã? Exatamente. Mentira. E se esse zelador mais antigo se aposenta e não passa morreu. isso? Ou morreu? Da Alzheimer. Resumindo, a minha reforma ainda não foi pra frente, porque É. eu não consegui essas plantas. Caso... Faz uma Aí- E aí? situação Aí eu te como pergunto, essa. né? Me socorra, o que eu faço? Vou dar uma dica adicional. vela. A dica adicional é o seguinte: existem alguns equipamentos onde você consegue identificar por onde estão passando essas tubulações, tá? Alguns equipamentos que identificam e detectam. Você vai passando ele pela parede e ele vai detectar, olha, aqui tem presença de água. É um Então você ultrassom. marca. É como se fosse um ultrassom. Esse equipamento eu utilizo da marca Bosch, mas existem várias marcas Sim. que dá para identificar. Então ele vai te identificar, olha, aqui tem aço, aí você marca aço. Aqui está passando a tubulação de água. E uma outra coisa é a inspeção visual. Normalmente as tubulações elas são por ramais. Elas seguem um único caminho Padrão. e elas vai fazendo ramais. Então aqui é um ramal de torneira, aqui é um ramal de registro. Pode acompanhar que onde está o registro em cima, embaixo está a torneira, o registro está em cima. Sim. Por quê? Porque é um ramal. Claro. Então, ali desceu aquele ramal, ele vai fazer uma É a bifurcação e vai sequência. seguir pela lateral. Claro que para ter essa experiência, o engenheiro tem esse olhar, porque nós projetamos, então nós sabemos mais ou menos por onde que... Nós sabemos que faz uma curva embaixo do chuveiro para entrar no registro de pressão e subir, para ele ter pressão, então a água desce. Normalmente, ou ele está do lado direito ou está do lado esquerdo. Como que você descobre isso? Sabendo também que você não pode, de forma alguma, mexer na tubulação do prédio. Pelo amor de Misericórdia, Deus. Pôs tanta ênfase nisso. Não, Poxa, pelo Presta amor atenção de na Deus. ênfase. Por que eu coloquei ênfase nisso? Uma coisa é você interromper o cano da sua casa. Vamos lá ser bem direto e reto. O problema é só seu. Sim. Quando você interrompe a tubulação de um prédio, é o problema seu, de quem está para cima e de quem está para baixo. Isso não acontece nos condomínios. Imagina. Não. Imagina. Não Às tá vezes bom. eu vejo o síndico, amigo, colega, amigo, parceiraço, ele nem conta quem foi. Ele só fala, estamos com um problema de falta de água.
Porque se ele avisar, vira a guerra do Iraque. Algum artista fez o que não devia fazer. Exatamente, né? exatamente, né? Ó, mas agradeço. Não, o jurídico diz que pode, agradece Poxa, aqui eu o que- presente. Porque De verdade, isso vai ser muito importante. Aí vem a jogada final. Sabe aquela ficha que eu falei que é a inicial da obra? Essa Sim. daqui. Lembra que eu falei que vai descrever quem são os funcionários, quem é o empreiteiro, quem é o condomínio, quando começa a obra, quando termina a obra. Através desse documento, inclusive, você vai saber se a obra atrasou, se a obra demorou. De repente, você pede uma justificativa por que demorou, por que atrasou. É bom até para o proprietário que está fazendo. É Acho que muito um controle, importante, né? é um controle. E ele começa a pressionar também os próprios contratados. Gente, vocês têm um prazo aqui comigo. Porque muitas vezes você contrata na confiança. Pode ver que tudo começa na amizade e termina no E processo. termina na justiça. Por quê? Porque a pessoa confia, não cria-se um documento. Ele vai se tornar, inclusive, um documento. Porque você pode pedir para ele assinar, ó, eu entreguei uma cópia lá pro síndico, tá vendo que dia que vai começar? Olha o dia que você falou que vai Você terminar. compromete a pessoa. Então, o que acontece? A partir dessa data aqui, ó, ela vai proibir você de entrar aqui. Ah, é mesmo? Então, ó, acelera. Se acontecer alguma coisa, me avisa que eu aviso lá, tá? Porque aí não dá problema pra você também. Então, é um jeito de você usar isso ao seu favor. E o síndico usar isso ao favor dele também. Por que a favor dele? Porque quando ele entregar esse documento de volta, olha como isso também faz parte da segurança. Repare bem, aviso de finalização de obra. Tá aqui. Você precisa fazer isso, tá na norma. E tá na norma, inclusive, dizendo isso. Você precisa fazer um aviso. Ó, inclusive até eu cito aqui, ó, aprovado previamente que se pede na norma 16.280. Aprovado previamente, quer dizer, foi antes Ou seja, conversado, você acaba bonitinho. funilando, Tudo. comprometendo cada vez mais. É o próprio condômino, né? O proprietário, Isso o mesmo, engenheiro doutora. que está autorizando. Você está se assegurando. Todo mundo que tudo tá ali no ok. meio. Você define as Perfeito. responsabilidades de cada Define pessoa que vai responsabilidade. participar. Perfeitamente, da doutora, Perfeito, perfeitamente. E isso, doutor, também é uma forma de verdade para o síndico de ter um controle por escrito, para que alguém venha contestar ele e falar assim, gente, ó, eu tenho uma pasta aqui, gente. Tá aqui, ó. Além de toda essa documentação, eu tenho um laudo. Nesse laudo tá falando, inclusive, aonde ele vai colocar o material. Por quê? Opa, tá aqui. Nesse laudo, é um laudo de reforma conforme a norma. Então, nesse laudo, em uma das páginas, no final, foi uma descrição de um engenheiro. Então, o que o engenheiro deve fazer, ou o arquiteto? Assinar o laudo. Ele deve assinar o laudo. Informando que tudo que está aqui, ele está obedecendo a norma 16.280. É uma garantia. É uma garantia. E esse laudo vai estar o plano de reforma, vai estar tudo bonitinho. Cuidado em considerar só um papelzinho, porque no começo tudo é lindo. Quando der errado, vão começar a caça às bruxas. Exato. De quem é o culpado? Ah, foi o condomínio que não pediu e tudo mais. Aí, com tudo isso que eu acabei de falar, eu vou voltar àquela sua pergunta de novo, daquela grande história que está acontecendo na internet aí da polêmica. briga. Será que foi feita toda essa documentação? Em nenhum momento foi citado. Em nenhum momento foi citado que haveria, como mesmo uma das partes, falando que a obra atrasou muitos meses. O síndico não foi ver o que estava acontecendo? Ele deveria ir, porque se ele tivesse um documento que estava escrito lá, que deveria terminar no mês 8 e o negócio terminou no mês 12, qual foi o problema? Aconteceu algum problema? Né? A obra está parada. Coitado do morador abaixo que está aguentando tudo isso. Sim. Né? Porque Exatamente. imagina, a obra ia durar 2 meses e ainda ela fez a obra em um apartamento alugado. Não sei se vocês sabem desse Sim, detalhe, era Esse alugado. É o Esse pior é o pior detalhe. Pior né? detalhe, por quê? Porque o morador, o proprietário, na verdade, Exigiu, né, que ela devolvesse No o estado que que exatamente. exatamente. E aí, como ela não devolveu, ele ganhou de presente a reforma. Então, na verdade, ela tirou a banheira. E a tubulação? Eu não vi ninguém comentando isso. Mas para instalar aquela banheira que foi retirada, ela mexeu na tubulação do prédio, na hidráulica. Será que alguém foi lá revisar E aí isso? tem um detalhe, né? Uma banheira grande. Por onde essa banheira entrou no condomínio? Como que entrou e Exatamente. ninguém viu? Exatamente. Entendeu? Então são É situações vistas grossas que mesmo, né? eu imagino assim, pegando todo o contexto, sem Legal, doutora. tomar partido aqui de um lado ou de outro, mas como aprendizado, o que não fazer. O que não Exatamente, fazer, doutora. exato. O Exatamente. que fazer de obedecer às normas, do síndico fazer toda essa documentação, da pessoa que alugou e que vai reformar, ter também cautela, porque a lei do inquilinato ela veda algumas coisas e o proprietário tem que autorizar. Então são situações Ainda que não que dá seja um para problema. deixar
elas vão ter, né? Precisa cuidar. Ainda que Nossa, seja um doutora. problema entre locador e locatário, mas Exatamente. olha como reflete no condomínio. Reflete, doutora, Não reflete muito, reflete muito. E você, mesmo você fazendo tudo isso que você está falando, isso daqui realmente é uma lição de casa para todo mundo, né? Sim, Se esse é o melhor dos mundos, não Sim. tem a menor dúvida. É. Com tudo isso ainda pode dar problema? Sim. Pode. Imagina se não Pode, tiver. imagina se não tiver. E esse kit que eu mostrei é um kit, Sim. né? Isso é um kit reforma. Só que isso é da R3L. Quando você recebe um apartamento novo, eles já têm esse kit lá. Porque a própria construtora, no manual, ele dá as indicações. Olha, faça assim, faça assim. Você tem que pegar isso e transformar dentro da sua assembleia, mostrar, criar uma assembleia para orientar as pessoas. Eu não vejo fazer isso, fazer a integração dos moradores e falar, amigão, senta aqui que nós vamos falar sobre reforma. E tem que falar. Tem que falar, porque ali estão os problemas, as pessoas não têm orientação. E aí depois vai cobrar da construtora a garantia. Aí a construtora vai falar, você leu o que estava escrito? Não, então não tem garantia. Não seguir o manual. Então, você leu o que estava escrito? Não, então não tem garantia. É sempre assim. Mas estava escrito no capítulo, tá, mas eu nem vi esse capítulo, mas tá Nem lá, sabia eu te que entreguei. existia. Você, inclusive, assinou que você recebeu. Então, leia, gente. Às vezes, como a doutora disse, só de ler a norma, você vê que tem um passo a passo, tá tudo Não é certo. tão difícil. É só seguir. Quer ver só uma coisa, Alberto, você estava falando? Uma coisa que a gente sempre conversa aqui, que é sempre legal ter um jurídico à parte auxiliando o síndico. Porque Perfeito. sempre tem um BO, sempre É tem uma coisa. perfeito. Não ficar com o advogado da administradora, uma coisa do tipo. Agora vem aquela situação. Está sendo contratada uma obra, foi contratado o arquiteto, foi contratado o engenheiro, está a obra para se fazer, depois tem a obra pronta. Uhum. Independente se levou 30 dias, 60 dias, um ano. Só que esse meio de campo, cadê o engenheiro que o síndico deveria contratar pelo condomínio para estar em tempos, e agora vem a pergunta, qual que seria o tempo ideal dele fiscalizar de fato, ver a parede sem mexer, a parede descascada, tubulação exposta e depois coberto. Qual que seria o tempo ideal dele estar acompanhando aquela obra para não prejudicar nem em cima, nem embaixo, nem ninguém, e fora o cronograma, para não ficar sobrecarregando elevadores, estacionamento, entulho, tudo isso, que não é só dele, tem os outros também, as outras unidades. Qual que seria o ideal de fiscalização nesse ponto? Exatamente. Isso é bem importante. Cada condomínio tem que determinar isso. O condomínio precisa determinar isso. Quando nós fazemos alguma documentação, isso já aconteceu, nós colocamos alguns pontos dentro do cronograma, inclusive junto com quem vai fazer a obra, por exemplo. Às vezes é o empreiteiro e ele fala, eu estou dependendo do recebimento do material. Não só isso, como orientar até como distribuir o material dentro da unidade. Não sei se eu comentei com vocês, a gente estava um papo extra aqui do nosso encontro, e eu comentei sobre as estruturas, né? Imagina o seguinte, qual o tamanho dos porcelanatos hoje quando você vai em uma loja? Gigantes. Enorme. É 1 por 1, 3 por não sei quanto, 2 por não sei quanto. Daqui a pouco vem a peça inteira, só coloca. Você, pão, acabou a obra. É verdade. Tá aqui. Só me encomenda, arranca o teto, vamos colocar, não tem nem rejunte. Tá aqui a peça, só falta fazer isso. Eu sou contra. Inclusive, eu queria escrever uma matéria contra se as empresas de materiais conversarem comigo, as que fazem o azulejo. Por quê? Porque é muito pesado. Sim. Às vezes uma peça muito pesada para mão de obra, é difícil para a pessoa, machuca a coluna. Enfim, isso é um outro assunto, a gente outro pode conversar. assunto, exatamente. Mas eu sou que contra. envolve a parte até trabalhar. Exatamente. Mas vamos lá na sua pergunta. Aí eu comprei aqueles porcelanato, lindo, vou colocar na casa inteira. Só que eu tô mexendo lá no banheiro. E eu tô mexendo no banheiro e lá no quarto eu ainda não tirei o outro piso. Chegou o material. Aí o ajudante vem, o cara descarregar e vira. O ajudante vira e fala, ô amigão, coloca aí no meio da sala aí, ó. Pode colocar tudo aí no meio da sala. Tudo que couber aí para não atrapalhar nós aqui. Esse é o grande problema. Normalmente, para vocês terem essa informação, é de 150 a 200 quilos por metro quadrado em uma laje. Porque vai depender se ela é antiga ou se ela é nova. Hoje otimizou muito na engenharia os cálculos. Então a laje cada vez ela é mais otimizada aos pesos que já foram calculados. Sim. Até para comprar uma geladeira, gente, dependendo, tem algumas obras aí bem populares aí que a laje, dependendo da geladeira, você não pode. Não aguenta. É perigoso. É perigoso. Uma geladeira. Isso é uma coisa que ninguém fala. Né? Ninguém fala, mas é carga, né? Tudo é carga. É peso. Eu vou convidar 70 pessoas para entrar no meu apartamento, vai ficar tudo espremido. Será que pode? Gente, por metro quadrado? Né? A gente tá falando de um edifício vertical, né? Então, Sim, se exatamente. você for pensar como você tá trazendo aqui, Uhum. ninguém pensa assim, Uhum.
É peso sobre peso, É peso então existe sobre um peso. limite. Tem que- Existe. é uma carga limite, Existe. né? Que é Exato. Imagine o seguinte, um por um. Eu coloco 4 pessoas de 100 quilos em um por um. Coloquei ali. Eu já tenho 400 quilos concentrado em 1 metro quadrado. Entendeu? E a laje não foi feita para isso. Projetada pra isso. Então, se eu tô num canto onde eu tenho engaste das vigas, eu não tô correndo nenhum risco. Mas se eu tô no meio, eu já tenho. Entendeu? Não é bem assim, sabe? Não é bem Sim. assim, mas é um cálculo de matemática. Então, imagina se eu pego todo esse piso e começo a concentrar. Então, a sua pergunta é: existe essa regra que cada condomínio tem que determinar. Nós determinamos isso de acordo com o cronograma, chama a gente até vai pelo físico financeiro para o proprietário. É importante fazer isso. Aí, conforme ele vai gastando, a obra vai aparecendo, ele vai comprando. Se eu vou fazer os quartos, então chega primeiro os pisos do quarto, Sim. vamos fazer o quarto. Eu vou fazer o banheiro, vai chegar primeiro por quê? No condomínio, não esqueçam, não tem depósito. Não é uma casa que tem uma garagem para você guardar os pisos lá. Faz uma Aliás, entrega não pode fracionada, né? guardar outra coisa que não seja veículo na garagem. Pois é. Pois é. Exatamente. É só ler. Hashtag, né? Hashtag. É só ler a documentação do condomínio. Vai estar escrito lá que não pode. As pessoas não leem. Não. Só vão Fazem saber depois. que aquilo não Pois é. pode quando recebe uma multa e acha Pois ruim é. porque recebeu a multa e acha ruim porque não sabia, porque ninguém avisou. Mas ele tem a obrigação de saber, tem que saber ler as regras. E aí- Mas assim, Roberto, Sim. só pra mim não esquecer, você já conclui, porque eu tô Tá. com síndrome de Dolly, Então né? vamos. Então deixa eu perguntar, depois você termina e responde. E nesses edifícios muito antigos, Sim, sem sim. tirar a questão da descaracterização da fachada, Sim. os ar-condicionado, Uhum. que é uma situação que a gente vê bem complicada, Sim, porque sim. hoje em dia Muito tá muito recorrente. quente, Uhum. e aí eu quero colocar no meu condomínio, mas não posso. Uhum. O síndico falou que não. Aí ou então, né, a gente vê situações, principalmente aqui em São Paulo, que tem muito prédio antigo, que eles fazem um Frankenstein, né? Uhum. Sai colocando para todo lado. Como que fica essa situação? O que ocorre é que as pessoas esquecem dos detalhes, né? Que são detalhes importantes operacionais. Por exemplo, se você comprar um ar-condicionado e ler o manual do ar-condicionado, sabe o que ele vai te pedir? Uma tomada dedicada. O que é tomada dedicada? Tomada só para ele. E aí, com uma fiação, só para ele. Com um disjuntor, só para ele. Na sua caixa, não tem disjuntor, não tem fiação, não tem capacidade, não tem a eletricidade que está pedindo. Primeiro Mas tem ponto. um plug? Aí vem, então, mas Não pode pôr um plug? sim, sim, aí vamos colocar um As Benjamin. pessoas não fazem Benjamin. Vou colocar um Benjamin, exatamente. Aí na hora que o ar liga, e aí começa a dar problema, esquentar a fiação e aquece. Porque quando a pessoa pensa só na sua parte, é lindo, mas já acabei de falar, estamos em uma comunidade. Se todos pensarem igual, vai dar uma sobrecarga e não vai ser capaz para todos. Uhum. Então, precisa ter uma infraestrutura por trás de tudo isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, todo ar-condicionado necessita de um dreno. Porque esse dreno é uma água que no degelo e na troca de gases, né? Pega o ar, transforma, né? E tal, aí faz a troca de ar, gera líquido, né? Aí vem a Vai questão ter- da química, né? Aí vocês podem ir atrás. Mas vai ter um dreno. Então tem que ter uma destinação desse dreno. Às vezes você não tem um ralo ali. Você vai jogar esse dreno aonde? Vai pra onde? essa- Aí depois, você tem a questão da parede, não falei da estrutura estrutural? Às vezes a pessoa quer furar e passar uma tubulação. Começou os problemas. A parte que está do lado Mas de é só um dentro. buraquinho. Pois, Cuidado com esses buraquinhos. pois é, esse é o grande Não dá problema. pra pôr qualquer buraquinho, gente. Pode- Tem que saber o lugar certo. Exatamente. Isso pode provocar um problema gravíssimo, 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 estrutural. Aí eu vou escutar algumas pessoas falar assim: esse cara, de novo, esse cara é exagerado. Foi lá, eu conheço meu primo lá que ele instalou. Tá cortando meu barato. Nem perguntou nada pro síndico, já cortou. Então, aí eu peço para você de novo procurar a matéria de 2014 do prédio que caiu lá no Rio de Janeiro. Tudo tem uma razão, gente. Tem que tomar muito cuidado. Pergunta. Se não pode, não adianta insistir. Não pode. Aí o que pode ser feito? Vamos dizer o que pode agora, tá? Aí o que pode? É. A nossa empresa, por exemplo, trabalha com laudo. Pode perguntar, doutor. Eu queria encaixar, que tá falando do ar-condicionado. Isso. E que nem a doutora fala, a gente costuma repetir aqui. O óbvio tem que ser dito. Precisa ser Isso. A maioria do pessoal comprou a casa, o apartamento com sacada para poder abrir a portinha e ter aquele 1 metro e pouquinho para fora. É. Só que daqui a pouco ele não quer mais aquele 1 metro e pouquinho. Ele quer ampliar a sala Isso. com vidro.
Isso. E aquele negócio pesa. Exatamente. Fora a parte estrutural, que às vezes a sacada é balança. Exatamente. Já inclui na resposta Já põe, essa já parte. coloca todo Não, esse peso junto. Vou colocar duas coisas. Eu vou colocar a sacada bem lembrado, doutor. Muito bem lembrado. Que isso acontece muito, doutor. Principalmente nos prédios mais antigos. Os novos praticamente já tá vindo todos que tá podendo. Porque era tanta conversa para trás que aí os consultores falaram, vamos fazer, tanta confusão, Existe um engastamento, chama engastamento, da parte da malha de aço, aqui a sacada, aqui a laje da sala. Existe um engastamento que é feito quando existe uma emenda do cálculo estrutural antigo e tudo mais. Hoje já faz uma laje, a mesma que sai da sala. Pode ver quando está construindo um prédio novo, que você vê aqueles bicos para fora. Nossa, mas o que é esses bicos? É a sacada. Porque já a laje já é completa, já tem a parte de concreto. Aí vem toda uma tecnologia de cálculo e de execução entre a viga e tudo mais. Por que eu falo que, no caso, o caso do ar-condicionado, o caso do vidro no prédio antigo, o caso da sacada que pode se estender, como que eu devo proceder? Outra dica. Existe um laudo chamado laudo de inspeção predial. Tudo é laudo. Laudo de inspeção predial. No nosso escritório, a gente trata isso como uma anamnese de tudo que foi feito. A gente recolhe a documentação, pergunta se tem projeto, solicita toda a documentação, pergunta se tem cronograma de vistoria de manutenção preventiva e corretiva, que são 2 manutenções que devem existir. Se não tem, montem isso, que é muito importante, que isso vai te garantir a vida útil das coisas que você já fez, que já foi feito e que precisam ser feitas. Isso é ótimo. Aí você vai pegar tudo isso e vai fazer um cálculo retroativo. Se você não tem a informação, é um pouco mais complicado, mas dá para fazer. E aí você vai pegar a estrutura e vai calcular. Gente, quanto pesa um vidro? Pesa tantos quilos por metro quadrado. Mais a estrutura que vai colocar, tantos quilos por metro quadrado. Aí vem a pergunta. A laje está no mesmo nível? Não. Normalmente tem uma diferença. O que a pessoa quer fazer? Quer completar aquilo ali. Então, se fizer um projeto e falar para ele, você quer completar? Inclusive, eu vi uma coisa bem interessante, achei muito importante isso. Vocês já viram quando vai encher laje usa isopor? Eu vi. Sim. Pois é. Por que eu não posso completar um desnível com isopor da mesma forma? Sendo que tecnicamente orientado. Eu posso usar um isopor na mesma densidade da laje, completar. Posso usar alguns argila expandida, colocar que a argila é bem leve, fazer um concreto com argila e ficar bem leve. Posso usar vermiculita, que é um tipo também. Então, quer dizer, por que você precisa chamar a área técnica? Porque a área técnica tem conhecimento técnico para dar informações técnicas. Não é chamar o pedreiro da esquina e falar, não, vamos lá, já autorizou mesmo, vamos tirar o caixilho. Pode tirar o caixilho? Você perguntou se pode tirar o caixilho? Você perguntou se a sua sala pode se estender até aquela área? Não é? Aí entra uma outra questão que eu também falo, aí vem a parte jurídica, que é muito importante. E se o arquiteto se invocar e falar, a propriedade aqui, do projeto, é minha, quem mandou operar? Outro problema. É um outro problema. Ai, doutor, nem me fale, eu tô com polêmica assim. Entre o engenheiro e o arquiteto. Aí é uma briga de ego, né? Isso pode acontecer. É bem isso. Isso pode acontecer. Então, todos esses cuidados devem ser feitos tecnicamente, deve ser conversado, sentado. É um assunto chato. Ninguém quer sentar para falar disso. Ninguém quer discutir. Porque as pessoas não querem discutir, as pessoas querem ter razão. A pessoa quer olhar o lado dela. Na minha unidade eu quero quebrar, eu quero fazer aquele corte que eu quero. Meu sonho era fazer uma ilha no meio da sala. Não pode. Mas a pessoa quer fazer. Não pode. Não, eu quero quebrar aquela parede. Não pode. Mas eu quero, tá bom, mas não pode. Mas não pode. Não pode, entendeu? A pessoa... O jurídico pode falar que pode para algumas coisas, para outras coisas não pode. Gente, não pode. E essa história de arquitetura e engenharia é incrível. Eu posso dar um exemplo, doutor? Claro. Eu fui chamado há alguns meses atrás, a arquiteta queria trocar o vaso de lugar dentro do apartamento. Vaso? O vaso sanitário. O vaso sanitário? O vaso sanitário. E ela trocou, tá? E eu autorizei. Por quê? Por que eu autorizei? Isso eu tô até passando essa informação. Por que eu autorizei? Porque eu fui atrás do projeto, eu sentei junto com ela, nós analisamos, eu tive a oportunidade de ligar para o projetista, porque era novo o prédio. Falei para o projetista, olha, surgiu um projeto, quase que eu falei, surgiu uma ideia de maluco, mas a gente não pode falar isso. Surgiu, eu segurei, né? Eu segurei.
foi contratado para dar a solução, não para opinar, né? Então, mas a vontade Na era. minha ó, opinião, era. surgiu uma faça, ideia né? de maluco aqui. Ela falou, ela queria trocar o vaso porque ela fez toda uma decoração colocando o lavatório de uma forma que fosse tomar toda aquela parede e realmente depois ficou lindo. Ficou lindo, é porque eu não estava enxergando todo o projeto e ela não me mostrou. E aí o vaso, por exemplo, estava nessa posição e ela queria aqui. Aqui, todo encanamento aqui, eu fico imaginando. Aí você quer pôr ele pra cá, você tem que fazer isso. Minha assistente está contratada. Adoro. Minha assistente. Não, ele vai falando, eu vou pensei nisso. desenhando. Exatamente. Agora vamos lá, gente. Detalhe principal e pior. Esse foi o pior de todos. Trocar o vaso e autorizar, eu fui atrás, resolvemos tecnicamente e tal. Vamos voltar ao assunto do 15º andar. Quem estava embaixo? Aonde vocês acham que passa a tubulação? No teto do vizinho de baixo. Eita. Marcaram com o vizinho de baixo e me chamaram. Roberto, você pode dar essa assessoria? Vou dar essa assessoria. Não é uma simples RT. Aí já era uma visita técnica, orientações técnicas e projeto Muito mais complexo. muito né? mais complexo. Envolveu engenheiro, arquiteto e tudo mais. Fui lá conversar com o proprietário. Só que a arquiteta não sabia como falar. Ela não tinha tanta habilidade nessa questão, porque ela sabia que ia gerar um transtorno. Só que na hora que me deram só a chave e o proprietário falou, não, pode ir lá olhar como que é. Eu comecei a tirar um monte de foto e mandei para a arquiteta. Falei, menina, dá uma olhada nisso. Ela, o que que foi, Roberto? Esse banheiro dele acabou de ser reformado. Nós vamos ter que quebrar todo o gesso do teto dele para fazer a abordagem da tubulação, para entrar no shaft. Não sei se vocês sabem, existe uma área do banheiro que chama shaft, onde desce toda a tubulação do prédio. Para quem não mora em prédio, existe essa área, que é o shaft. Tinha que quebrar o shaft do banheiro dele, que já estava com azulejo, tudo bonitinho. Quebrar tudo e abordar, porque a tubulação estava aqui, né? Então ela estava certinha aqui. Se eu vou colocar o vaso aqui, então eu tenho que levar a tubulação toda para lá. E, inclusive, utilizar uma inclinação para não ter retorno, tem toda a parte técnica. Enfim, fui lá falar com o homem. Ele falou, perfeito, eu autorizo. Só que eu quero saber se vocês conseguem fazer isso no prazo máximo de 20 dias, que é a minha mudança. Aí imagina, gente, de novo eu vou... Ainda bem, o cara não tava morando no... de novo eu vou citar o Faustão, se vira nos 30. Porque 20 dias para pedreiro, depende se ele fuma, depende se ele não vem, depende se ele tem dor de cabeça de segunda, depende se ele mata a mãe dele 5 vezes durante a obra, enfim, tudo isso. Aí eu comecei a acompanhar mais de perto. Eu comecei a ir quase todo dia lá. E aí, gente, já cortou o gesso lá? E aí a tubulação? Era simples e complexo ao mesmo tempo. Porque eu precisava, não era terminar a obra de cima, eu precisava terminar a obra de baixo. Você imagina atrapalhar uma mudança de uma família por um gosto seu. Além dos custos, né? Que a pessoa do apartamento de Pois cima, é. ela teve que pagar por tudo isso, eu imagino. Pagou por tudo. Não só a mudança do vaso, como pagou a reforma do de baixo. Porque E aí eu ele tive que poderia se fazer... recusar, né? Ele poderia falar não. Não Não vai concordo. mexer. E aí eu tive que fazer 2 RT. Tive que fazer RT de responsabilidade do apartamento de cima, RT da responsabilidade do apartamento de baixo, laudo para o de baixo, laudo para o de cima, e tirar fotos e tudo mais e entregar para o síndico. Eu documentei tanto o síndico que ele falou para mim, cara, só por esses documentos aqui e por tudo que você me informou, eu estou muito confiante que nós não vamos ter nenhum problema. Então ele me devolveu, inclusive, ele foi muito esperto fazendo isso, porque ele me devolveu 5 vezes mais a responsabilidade que eu já tenho. Porque eu pensei, caramba, se ele confia tanto assim em mim, eu não vou poder decepcionar ele. Então eu comecei a acompanhar mais de perto. Então existem algumas coisas que entra a questão pessoal de caráter também. Né? Comprometimento. Como que eu vou impedir de uma família mudar por minha culpa? Porque eu convenci ele que não, em 20 dias vai funcionar. E deu tudo certo, gente. E no meio do caminho o encanador faltou, viu? E aí eu fiquei desesperado, mas deu certo. E tá lá o vaso, tá nas páginas sociais da arquiteta, o banheiro ficou lindo, ficou top. Mas... voltando à sua pergunta, desculpa, foi longe, né, na resposta, mas, doutor, tá certo, precisa montar sim um cronograma, precisa voltar sim essa situação e ser organizado. Perfeito. Pessoal, já estamos para quase de 1 hora de bate-papo. Meu Deus! Tempo aqui voou. Doutora Cláudia brincando com encanamento de engenheira. A fim de enrolar, eu tô sabendo que isso aqui dá quase mais 1 hora de papo, mas foi Roberto, excelente. você vai ter que vir aqui de novo numa próxima. Vamos. Antes que dessa vez a doutora não me cortou, doutora Lai, cadê o nosso mimo do nosso
convidado. Ah, sim. Ah, sim. Se você não vai... Nós Ô, ganhamos Robson. presentes Você tem um coração valiosos. Você viu o que ele falou? Hã? O quê? Só porque eu dei uma gafe no episódio anterior, porque eu cortei ele, né, pra falar da E caneca. você acha que eu não vou lembrar no próximo? É pra Senta do meu lado é pra pra ver o que não ficar acontece. esperto. Muito você. obrigado, muito obrigado. Nossa, que é só um lindo. mimo Muito do nosso obrigado, viu, programa. gente? Obrigado. Eu vou Abre, abrir, tem que abrir, tem que abrir, tem que Gostamos de abrir. ver as reações. Nossa, amo caneta. E essa amo. escreve. Nossa, amo. Ela faz questão de falar isso. Nossa, gente, vocês vão querer vir aqui. Olha, parece um troféu. Não é? Lindo. Muito obrigado. Olha o que eu ganhei, gente. Ai, Muito meu obrigado, irmão. doutores. Imagina, Muito obrigado. Viu? Um imagina. prazer sentar na mesa de vocês, de verdade. Nossa, Muito que obrigado. agradecemos, com certeza. Pessoal, encerrando aqui, agora sim, vamos encerrar o podcast. Você vai clicar no se inscrever, vai clicar para ativar o sininho, vai nas descrições, onde você vai encontrar nossa landing page, o Instagram, LinkedIn, TikTok, as plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Amazon, Google, Apple, aquele que tiver no teu aplicativo, no teu smartphone, você vai achar ali, ok? Roberto, dá um salve para nós para encerrar o assunto hoje. Bom, obrigado mais uma vez, né? Não tenho como agradecer vocês. Obrigado mesmo. Obrigado pelo público que está assistindo. Se puder, poxa, compartilhe mesmo essa informação. Se precisar de alguma coisa, nos procure, né? R3L Engenharia. O jurídico, nossa, é muito importante para vocês, síndico, essa assessoria que é espetacular. Olha o assunto que eles trazem aqui. Agora, imagina a bagagem que esse pessoal aqui tem. Porque eu sou um assunto, mas quantos assuntos é que eles já não aprenderam, Mas escutaram? hoje aqui foi uma aula, Mas pelo foi amor de Deus. muito bom. Agradeço, muito obrigado. Doutoras, Pessoal, muito obrigado. Eu falei que ia ser épico, e realmente foi épico. Muita informação, prática, dicas de ouro. Olha, é um episódio para você assistir e reassistir várias vezes. Eu mesmo verdade. vou reassistir isso aqui depois. Então, compartilhe com os síndicos, colegas, os amigos que querem fazer as reformas, né? Vamos levar conhecimento aí para todo mundo. E obrigado pela sua participação. doutora Cláudia. Gente, como a gente falou, né? Foi maravilhoso. O nosso expert engenheiro aqui trouxe informações valiosíssimas que a gente realmente tem que entender, tem que saber, colocar em prática. Não dá para alegar ignorância nem desconhecimento das normas. Isso aqui tem força de lei. O síndico tem que ter isso como o mais, junto com o manual do proprietário, porque ele precisa orientar. E se não souber, contrata o engenheiro, gente. O engenheiro está aí para isso, o jurídico está aqui para isso também, e é uma equipe para ajudar na sua gestão, para fazer uma gestão cada vez melhor. Obrigada pela participação de vocês, até a próxima. Pessoal, não vou perder a chance, que é a primeira vez que a gente tem um convidado que diz que não pode, mas aqui o jurídico diz que pode. É.